Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso processo de engenharia experimental, mas num contexto que a gente gosta de falar de engenharia de construção de prontidão tecnológica, o processo de descobrir e não só descobrir, mas testar e criar conhecimento que seja reutilizável, que seja replicável para a gente usar nas nossas empresas de forma escalável e com um grande impacto. Mas por que a gente fala de inovação e tecnologia nesse contexto? Eu costumo dizer, a gente está vivendo um desses momentos históricos de transformação, uma grande onda de mudança dessa que acontece a cada 100 anos, em que não é simplesmente uma era de mudanças, mas é efetivamente uma mudança de eras. E quando a gente olha para a nossa indústria, a gente entende que numa mudança como a gente está vivendo, numa era de mudança como essa, a mudança ela só é opcional se a gente não tiver focado na sobrevivência das nossas empresas. Então, se a gente quer sobreviver, se a gente quer se manter relevante, a gente tem que manter um processo de mudança permanente. Especialmente numa empresa como a nossa, uma Big Four, se a gente pensar como é que era o modelo de negócio das Big Four, empresas super tradicionais, com modelos de negócio estabelecidos, e que a gente tinha um modelo super bem comportado e que mudou completamente. Hoje a gente tem um mercado super competitivo, com empresas de natureza diferentes competindo com o nosso serviço, com o nosso modelo de negócio tradicionais, como uma empresa Big Four. Inclusive, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. A gente tem, inclusive, as pessoas que eram Big Four, que saíram das nossas empresas, da EY, da PwC, para criar startups, para, utilizando a tecnologia, resolver problemas de negócio relacionados ao que a gente fazia, né? O caso aqui é da Audit Board, que é uma empresa, uma startup criada por dois ex-colaboradores de Big Four que criaram uma empresa para fazer auditoria interna. O Gary Hamel fala que seguro, a inovação é o único seguro contra a irrelevância, nesse mundo em constante transformação. Então é óbvio que a gente precisa inovar e todas as empresas sabem que precisam inovar, mas o próprio Gary Hamel fez uma pesquisa interessante e ele constatou que apesar da maioria dos CEOs falar que as empresas precisam inovar, eles percebem, 94% deles dizem que elas não são boas em inovar. Então é quase uma dissonância cognitiva entre eu saber que uma coisa é muito importante, mas não saber como é que eu devo fazê-la. Isso tem a ver principalmente com um mau entendimento quando a gente fala de inovação, e aqui tem um grupo de pessoas conectadas ao tema de inovação, a gente não entende a inovação como uma prática de negócio sistemática, a gente não entende a inovação como uma disciplina de execução. Então, o primeiro passo é trabalhar com esse processo de transformação das nossas empresas de maneira disciplinada, e foi isso que a gente começou na UI, é um pouco da história que eu vou contar aqui de engenharia experimental e contar um pouco dos nossos casos de visão computacional aplicada à mineração. Então a gente tem um laboratório, que é o Bion Labs, que é o nosso laboratório de inovação, que trabalha de forma sistemática na transformação da UI para fazer a transformação do negócio dos nossos clientes. E a gente trabalha no Bion Labs com dois grandes propósitos, duas grandes ambições. A primeira delas é criar massa crítica. A gente como firma, como empresa, a gente só vai ser inovador se todas as pessoas forem inovadoras. Então, como é que a gente cria uma comunidade autossustentável que tem uma reação crítica de inovação dentro da nossa empresa? Mas só transformar e habilitar as nossas pessoas não é suficiente. A gente como empresa, a gente precisa avançar a fronteira. Eu venho do mundo da indústria aeronáutica, a gente fala muito de abrir o envelope, voar fora do que o avião foi projetado para voar. Então, a gente, como área de inovação, não é só garantir que todo mundo está trabalhando com inovação, mas é explorar uma fronteira nova, uma fronteira que não está estabelecida e colocar coisas que estão fora da agenda da organização para dentro. Então a gente trabalha com uma série de pilares de transformação e um deles que eu vou destacar hoje é o que a gente chama aqui do Digital Launchpad, que é o nosso laboratório de engenharia experimental em que a gente traz novas tecnologias para a UI para responder basicamente essa pergunta, de como é que a gente conecta tecnologias emergentes com problemas de negócio relevantes. Porque a gente está trabalhando aqui em dois campos de incerteza, um campo de certeza relacionado à tecnologia e um campo de certeza relacionado à aplicação e o impacto de negócio. E o problema de tecnologia emergente é que ela é emergente. O que significa uma tecnologia ser emergente? Significa que uma série de perguntas que a gente tem ainda não estão respondidas. Tem uma série de perguntas relacionadas à tecnologia, uma série de comportamentos, uma série de parâmetros relacionados ao desempenho, ao impacto da tecnologia, que hoje a gente não consegue determinar, ou pelo menos no primeiro momento a gente não consegue determinar, como, por exemplo, a gente vai falar aqui de visão computacional, como visão computacional e inteligência artificial, que é a tecnologia que a gente usou aqui como base para fazer esses casos de uso de visão computacional. Então, quando a gente fala de explorar um ambiente relacionado a tecnologias emergentes, a gente tem que primeiro entender, dar um salto de humildade aqui, que não existe tecnologia de prateleira. Às vezes a gente cai na tentação, a gente está tão acostumado com, compra um computador e põe aqui,
Mas mesmo um computador, ele não é uma tecnologia de prateleira no sentido de ser plug and play. Você precisa aprender a usar o computador. E aí quando você fala de uma tecnologia emergente, uma tecnologia nova, aí é que não existe tecnologia de prateleira mesmo, não existe solução pronta. Existe um ciclo de aprendizado e domínio de uma tecnologia nova que tem que ser adequada aos requisitos de qualidade, aos parâmetros operacionais, às capabilities, às competências que você tem dentro da sua empresa. Então, nosso processo de engenharia experimental ele é desenhado para trabalhar esse ciclo de aprendizado tecnológico, que é o que a gente chama dos Technology Readiness Level. O Technology Readiness Level é um conceito criado pela NASA na década de 80 para estudar justamente esse ciclo de aprendizado tecnológico. E basicamente isso aqui, ele quer dizer que não adianta só uma tecnologia maturar, mas você tem que maturar a tecnologia para a sua empresa. Por isso que o termo não é maturity level, mas é readiness level. No inglês é nível de prontidão. O quanto eu estou pronto para aplicar uma tecnologia, ou quanto aquela tecnologia está pronta para ser aplicada na minha organização. Então esse caminho, não da descoberta só do laboratório, da primeira vez que alguém descobre uma coisa, mas da primeira vez que eu, como organização, vou começar a usar aquilo, até eu conseguir fazer uma POC num ambiente operacional, num ambiente válido, e depois conseguir escalar esse produto, isso é um ciclo que vai na escala aqui original da NASA de 1 a 9. Mas tem uma coisa meio tricky aqui nesse processo, que ele é todo bonitinho, linear, parece que você vai fazendo seus experimentos, vai testando a tecnologia, você vai andando de 1 para 9, mas a verdade não é assim. Existe um modelo tradicional, para quem é do mundo de inovação vai lembrar desse modelo que chama Chain Linked. O fato é que a tecnologia, a inovação não caminha de forma linear. Você tem várias iterações, você vai e volta. Você cria uma tecnologia nova, testa no laboratório, põe no mundo real, aprende um monte de coisa que você achava que funcionava, que não funciona, você tem que voltar 3 passos. Então a camada de pesquisa, a camada de construção do conhecimento técnico, ela tem que estar sempre conectada com a camada de aplicação. Você tem que ir no mercado, você tem que apresentar para o cliente potencial, você tem que colocar no ambiente operacional, no ambiente fabril, que seja, e às vezes dar alguns passos para reaprender coisas que você achava que sabia. Então, aquela aquisição do nível de prontidão, ela não é linear, direta, você consegue fazer um planejamento bonitinho e seguindo ele passo a passo, você vai ter que ir e voltar várias vezes e conectando muitas vezes com pessoas, com áreas que nem são áreas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Áreas de mercado, áreas de negócio, as áreas fabris, as áreas operacionais, as áreas de manutenção. E ainda tem um terceiro ponto, quando a gente fala de prontidão, é que inovação não é só a gente que trabalha com inovação, o trabalho não termina quando o produto está pronto, você põe na bancada para alguém utilizar. Esse produto vai ter um ciclo de vida que também vai ser iterativo. Então, como é que você cria uma arquitetura tecnológica, pensando ali na tecnologia que você está explorando, que seja sustentável ao longo do ciclo de vida? Uma vez que você terminou aqui, isso aqui é um modelo clássico de ágil aplicado a produto, né? Uma vez que você terminou a fase de Product Discovery, como é que você cria uma arquitetura que seja modular e sustentável para esse produto ser sustentado, ser desenvolvido, ser mantido na vida real, uma vez que ele sai ali do cercadinho do seu laboratório e vai encontrar a vida na aplicação operacional. Então, colocando todos esses conceitos, são 3 perspectivas metodológicas, né? O TRL tradicional que vem da NASA, o modelo Chain Linked, de você para fazer o processo iterativo, e uma visão de você ter um produto que tem ciclo de vida, que é sustentável. Quando a gente põe isso no liquidificador, né, para criar o nosso processo de engenharia experimental, a gente consegue ir do funil tradicional de inovação, que é o funil clássico, qualquer um conhece, para um funil de engenharia experimental que visa criar respostas para aquela pergunta de como uma tecnologia emergente responde a problemas de negócio que muitas vezes são até desconhecidos ou são indeterminados. Esse processo de engenharia experimental que a gente desenhou e aplica na UI está baseado em 4 princípios, que são os nossos golden rules do processo de engenharia experimental. O primeiro deles é explorar. A gente não está aqui para pegar a tecnologia pronta, dominada. A gente está aqui para fazer coisas novas. Então, esse é um processo que a boca do funil só trabalha com coisas que são desconhecidas. Basicamente, uma aplicação completamente nova para a organização. Então, a gente, como área de engenharia experimental, a gente não vai trabalhar, sei lá, com SAP ou com alguma tecnologia que é praticamente dominada, né? O segundo princípio, segundo Golden Rule, é conectar. Eu brinco que nenhum engenheiro é uma ilha.
Então não adianta o engenheiro estar sozinho, bonitinho, quietinho no laboratório dele, ele tem que se conectar com as áreas de negócio, ele tem que se conectar com clientes, tem que se conectar com as áreas que vão sustentar isso, tem que se conectar com o pessoal lá de infraestrutura de TI, tem que se conectar com o pessoal do jurídico muitas vezes, a gente vai falar de inteligência artificial aqui, um dos modelos que eu vou comentar é um modelo que a gente usou, a Generative AI, para gerar informação sintética para treinar o modelo. Então tem que perguntar para o jurídico se eu posso, se eu não posso. Então se conecta, não adianta ficar quietinho, sozinho no laboratório, porque senão a chance de você ter um produto que tem muito baixa escalabilidade, que não vai conseguir sobreviver uma vez que termina a fase da POC, é muito grande. Terceiro ponto, go wild, vá para o ambiente selvagem. Novamente, nós só se conectar, mas é você estar no ambiente em que a tecnologia vai ser aplicada. A tecnologia não nasce para viver dentro do laboratório. A tecnologia nasce para ser aplicada no ambiente operacional, para ser aplicada para ser colocada na mina, para ser colocada no caminhão, no trator, para ser colocada dentro da fábrica. Então, os engenheiros que estão trabalhando nesse processo, eles, por princípio, parte do processo é testar em ambiente operacional relevante. Testar em casos de uso reais, porque não adianta você fazer uma tecnologia que é o famoso na minha máquina estava funcionando. Quando a gente quer uma tecnologia que tem impacto, a gente tem que testar ela num ambiente muito próximo do ambiente que ela vai viver. E por fim, registra. O processo de aquisição de aprendizado, ele está todo relacionado a você transformar o conhecimento que é tácito, que está na cabeça de quem está fazendo, no conhecimento que é explícito. Porque senão você vai ter uma série de ativos tecnológicos que não são reusáveis. E aí você cai sempre naquele problema do não reinventar a roda. A gente ouve muito isso, né? Só que parece que as pessoas são bobas, parece que as pessoas estão reinventando a roda porque querem. Não, é porque a roda não está disponível para elas. Então como é que você torna a roda que você inventou disponível para uma maior quantidade de pessoas, registrando esse conhecimento, seja colocando num repositório de software, por exemplo, no GitHub, ou criando manuais, ou criando arquitetura de referência, ou criando alguma documentação que seja útil para quem vai aplicar aquela tecnologia lá para frente. Então, com esses 4 princípios, a gente desenhou aqui o nosso modelinho de experimentação em tecnologias emergentes, que começa naturalmente, quando a gente fala do Explore, a gente começa numa fase de scan. Então a gente tem um radar tecnológico que está sempre olhando para frente, no horizonte 5, 10, 15 anos, tentando entender tecnologias emergentes que são impactantes, que podem ter alguma relevância para o nosso negócio como UI, mas para o negócio da maioria dos nossos clientes, o que basicamente são todos os setores industriais do mundo. A UI faz projeto em tudo quanto é área, né? Uma vez que a gente faz algumas priorizações de tecnologia de foco, a gente entra na fase de scouting, que é a fase talvez mais conceitual, mais quietinha dentro do laboratório, em que a gente escolhe algumas tecnologias e faz bootcamps de teste. Então são testes num ambiente bem pouco representativo, mas em que a gente faz a primeira aquisição de conhecimento de como é que uma tecnologia pode ser aplicada. Então, muita aplicação aqui em simulação, em experimentações laboratoriais. Uma vez que a gente conseguiu ver, e você vê que aqui eu estou afunilando, né? Por isso que eu falei lá no começo do funil da inovação. Uma vez que eu já consegui ver que algumas tecnologias têm um potencial de aplicação, já consegui entender alguns casos de uso, aí eu vou começar a conectar mais com as pessoas de negócio, das diversas áreas, para fazer a exploração. Então, a exploração já são experimentos, protótipos em nível semi-representativo, em que a gente tenta modelar a aplicação num caso de uso mais próximo da realidade. Analisa os dados, testa, pega feedback. Por isso aqui embaixo, né, vocês podem ver, tem a conexão do laboratório nosso com as nossas áreas que atendem a clientes, seja de tecnologia, seja de negócio, e próprios clientes, trazer os clientes para dentro do laboratório. A gente muitas vezes promove jornadas de exploração com os clientes dentro do nosso laboratório para analisar os dados. Uma vez que a gente validou a aplicação do caso de uso, a gente entendeu que aquilo tem um potencial de aplicação relevante, aí a gente vai construir uma POC. Então a prova de conceito, aí sim ela já está num nível de prontidão maior, que é o testar uma tecnologia já no ambiente real, dentro de um cliente, que são os casos que eu vou mostrar para vocês. E uma vez que a gente tem a POC, aí sim a gente entra na fase de disseminação baseada nos ativos que estão registrados, na documentação, nas bibliotecas, nos softwares que a gente construiu. E tudo isso feito aqui na nossa garagem, isso é uma foto real, tá? Vocês podem, talvez quem conhece Big Four, ou pensa numa empresa de auditoria e contabilidade e advogado, não imagina que tem um espaço desse, mas a gente tem um espaço oficial de teste e experimentação de tecnologias, que é a nossa garagem digital, que fica lá em São Paulo. Mas a garagem, obviamente, não é só virtual, né? Não é só física, a gente tem um ambiente virtual equivalente, então a gente usa todas as tecnologias
de computação em nuvem, todas as bibliotecas de software, a gente usa muita coisa de open software para testar essas tecnologias emergentes. Não dá para fazer isso só trabalhando em ambientes limitados, mas a gente também constrói coisa. Então, acho que é muito legal isso da engenharia experimental, é de você conseguir construir coisas para testar a aplicabilidade delas na vida real, tanto combinando tecnologias low-tech, desde um kit Lego, por exemplo, pensando ainda num protótipo de baixa fidelidade, seja aplicando tecnologias já oficiais, tecnologias de padrão industrial, para a gente construir coisas que já são mais próximas do uso real. Então, tem aí os robozinhos de interação baseados, a Faustina, né, que é o nosso robozinho que a gente usa GPT, que é um robô de atendimento, né, mas que é construído em low-tech, baseado aqui no Lego. A gente já tem coisas mais sofisticadas usando Lego, mas, por exemplo, um sistema de rastreabilidade de cadeia de suprimentos usando blockchain integrado com IoT, que a gente construiu e testou no ambiente semi-realístico dentro do nosso laboratório. E a gente tem coisas aqui que é industrial grade, né? Um modelo desses de IoT que a gente construiu para testar qualidade agrícola aqui, qualidade do ar, especificação da planta e tudo mais. Então aqui são equipamentos que podem sair daqui direto para o campo, o mesmo equipamento, literalmente o mesmo equipamento pode sair daqui direto para uma aplicação dentro de uma fazenda e com uma arquitetura por trás da cortina ali do experimento físico, né? Uma arquitetura digital super robusta. E como é que a gente aplicou isso, vem aplicando isso em visão computacional? Bom, a gente começou lá atrás com o entendimento dos casos de uso. Então, tem os casos de uso tradicionais, a gente testou, experimentou todos eles, detecção, reconhecimento, segmentação, análise do movimento, reconstrução 3D. É um caso super interessante que a gente tem a ver com das aplicações que a gente desenvolveu. E aí rodamos o nosso processo. Então, aqui, só trazendo um pouco para a realidade da visão computacional. Por que eu trouxe esse slide? Porque aqui já tem o nome do produto, que é o Beyond Vision. Então, quando a gente faz esse ciclo de descoberta e de construção da prontidão tecnológica, a gente já não fala mais em abstrato de visão computacional, mas a gente fala em criar um artefato de software com documentação que pode ser usado e reusado por todas as nossas áreas de negócio, como se fosse um bloquinho de Lego. Então, esse aqui foi o processo que a gente usou para construir os bloquinhos de Lego do nosso modelo, da nossa solução de visão computacional, que é aplicado depois em inúmeras soluções, em inúmeros casos de uso em clientes. A gente fez o primeiro deles, a gente pegou lá o nosso caso de agricultura, que era um caso bacana, e fizemos a integração, além do IoT, que monitora os dados da planta, a gente fez visão computacional para detectar doenças na planta. Então aqui o dashboard de monitoramento já é um caso real que a gente está levando para cliente, baseado nessa primeira aplicação. E numa arquitetura, eu gosto sempre de mostrar a arquitetura, uma arquitetura escalável, mas que combina os elementos aqui da engenharia mais experimental, como um Raspberry Pi, com elementos em nuvem super robustos. Então isso aqui está rodando em container, é escalável para um projeto em cliente, usando Power BI. Então, Industry Grade aqui, Technologies, dentro do produto, né, do Beyond Vision. Fizemos isso num caso típico de uma empresa como a UI, de auditoria, para contar boi no campo. E que vocês pensam, isso aqui tradicionalmente seria feito com um trainee, com uma planilha contando os boizinhos cabeça a cabeça no campo, e aqui você consegue, seja numa visão de um drone ou num satélite, você consegue fazer essa contagem de quantos bois, quantas cabeças de gado tem ali efetivamente naquele espaço. E entramos especificamente aqui nos casos de uso. 4 casos aqui eu queria compartilhar que a gente fez em mineração. E aí quando eu falo de rodar em ambiente experimental e rodar em ambiente operacional real, esses casos todos rodando, testados em ambiente operacional. A gente tem aqui o caso de curva granulométrica, que é um caso muito interessante, porque ele ajuda não só a melhorar a produtividade, mas ele ajuda também a fazer planejamento de manutenção, ele ajuda a fazer planejamento de uso de recursos. Então isso aqui foi um caso em que a gente usou esse engine de Beyond Vision aplicado para fazer esse reconhecimento do tamanho dos grãos, aplicado ali na frente, na automação das peneiras vibratórias. E esses são 2 casos de uso, tanto esse quanto os que eu vou mostrar também, né? Mas esses 2 são casos de uso que ressaltam uma questão interessante, que sempre que a gente fala, eu até trouxe destacado aqui no slide, sempre que a gente fala de inteligência artificial, às vezes fica aquela discussão as máquinas vão fazer o trabalho das pessoas.
mas muitas vezes o problema que a gente enfrenta são pessoas fazendo trabalho de máquinas. Então, como é que a gente tira as pessoas de situações perigosas, repetitivas? Eu fiz a brincadeira lá do contar cabeça de gado. Então, aqui é um caso que não é só uma questão de tarefa repetitiva ou de fazer o augmentation, né, de ir além do que uma pessoa sozinha conseguiria fazer, mas você conseguir aqui tirar uma pessoa de uma situação que é de potencial risco. Então, como é que você tira a pessoa dali da frente, né, da linha da operação e coloca uma máquina para suportar a tomada de decisão, em alguns casos até tomar as decisões de forma autônoma, muito mais rápida, de maneira muito mais acurada. Um outro aqui também que tem a ver com esse de segurança é um caso aqui em que a gente faz análise de estabilidade das pilhas de minério. Então você vê aqui, acho que a imagem ficou um pouco clara, mas você consegue ver ali os polígonos de recorte calculando em tempo real a probabilidade de acontecer um incidente, um acidente com aquelas pilhas. Então, novamente, uma aplicação de segurança em que você, através de tecnologia, consegue de maneira escalável resolver um problema que pode ser um problema crítico. E aqui, de novo, o core, o engine, é uma coisa que nasceu no laboratório, mas que, como foi feito dentro desse ciclo de aquisição de prontidão tecnológica, pode ser aplicado, pode ser testado no ambiente operacional real, já próximo do ambiente em escala. E, por fim, o último case, o quarto case aqui que eu queria trazer de visão computacional que a gente fez também, que pode até parecer um caso simples, mas é um caso que pode ter implicações de saúde ocupacional grandes, que é a identificação de EPI, capacete, fazer geofencing, do uso de EPI adequado, que a gente aqui consegue fazer, não precisa de alguém fazendo ali um cara crachá na porta do espaço, a gente consegue fazer isso de maneira automática, mais do que isso, gerando insights depois para fazer análise de dados de uso ou não uso, frequência, violação, uma visão geográfica. E esse é um caso interessante que eu queria trazer também, porque esse foi o primeiro caso que a gente já pegou esse engine do Beyond Vision e usou Generative AI. Então a gente aqui não pegou só capacetes e testou o modelo com capacetes reais, mas a gente gerou várias imagens de capacete usando Generative AI. Então esse é um caso aqui de dado sintético, por assim dizer, não está no formato de dado, mas está no formato de uma imagem sintética, usando Generative AI, que a gente usou para treinar esse modelo e fazer a acurácia, inclusive para identificar diferentes tipos de capacete, identificar a cor do capacete e tudo mais. Eu queria fechar aqui só lembrando uma coisa que eu ressaltei. A gente muitas vezes quando fala de tecnologia, a gente pensa muito na tecnologia disruptiva. Não é tecnologia que é disruptivo. O que é disruptivo é modelo de negócio. É como que eu aplico a tecnologia, como que eu gero e capturo valor a partir de uma nova tecnologia. Então a gente precisa, lógico, a tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia, lógico que a tecnologia é super importante, mas a gente precisa dar um passo atrás e olhar isso num contexto mais amplo, é a tecnologia aplicada no negócio, a tecnologia aplicada na operação e os tipos de impacto que ela consegue criar de maneira sustentável. Ainda mais numa indústria como de mineração, em que as escalas são gigantescas. Então, muito bonita a tecnologia funcionando ali no laboratório, mas como é que você vai botar isso, sei lá, em Carajás? Como é que você vai botar isso numa operação de extração de minério gigantesca? Então, o processo de aquisição de aprendizado em tecnologia precisa ser um processo muito robusto, não só do ponto de vista de olhar a tecnologia, mas do ponto de vista de criar um aprendizado que torna essa tecnologia reusável e escalável, uma vez que ela vai ser colocada no ambiente operacional, que tem todas as suas questões aqui, inclusive as questões de risco e de aplicação econômica da tecnologia, capacidade de gerar o resultado com eficiência. Meus amigos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui um pouco de conhecer o nosso lado de engenharia experimental da UI, aplicado aqui, mostrado nesses casos de visão computacional. Obrigado.